Oi, gente, boa noite. Hoje eu vim trazer um assunto meio complexo, né? Que é um pouco você sincero, desconfortável de falar, porque implica com a minha conduta também, né? Como eu falo, eu não sou perfeita, né? Ainda tenho muitas imperfeições. Só que tem o quê? Uns 20 dias ou mais que a minha espiritualidade, né? Minha egregória espiritual tem conversado comigo sobre isso. Eu tô tentando me policiar muito, mas às vezes a gente acaba se perdendo, né? Nem sempre. Então, a gente veio falar hoje sobre com quem a gente se deita, né? Com quem a gente transa, tem relações sexuais. E é um assunto meio tenebroso, né? Que não implica só com o corpo físico, com o físico, né? Só com prazer, né? Com satisfação, né? Do orgasmo, mas também tem a parte espiritual, né? Que quase ninguém conhece, que eu também preferia não conhecer, para falar a verdade, porque é uma coisa muito complicada. Aí eu estava lendo, né, pesquisando e apareceu aqui, se você pudesse ver a energia das pessoas, não dormiria com qualquer um. Vou até mostrar a foto aqui, que é tenebrosa. Assim, não quer dizer de corpo físico, né? Tá vendo? Quer dizer energeticamente, a pessoa energeticamente, tá? Não fala da beleza física da pessoa, a gente vai falar da parte energética, né? Da pessoa. Então, quando eu comecei a estudar sobre o espiritismo kardecista, eles falavam muito sobre essas coisas, né? Eu li muitos livros sobre, não sobre esse assunto, mas muitos romances que eu lia elaboravam esse assunto, né? E falavam, né? Porque no kardecismo a gente acredita nos mentores, né? Mentores eu acho que são os guias espirituais que eles se apresentam conforme o nosso entendimento. Se a gente é de uma religião, eles vão se apresentar conforme a religião que a gente acredita, né? Eu hoje em dia acredito assim. Enfim. E no kardecismo eles falam que quando duas pessoas iam ter relações sexuais, se essas duas pessoas tivessem sentimento, né, uma afinidade de sentimentos, os mentores das pessoas não protegiam a relação sexual, né, e não deixava irmãozinhos menos esclarecidos, né, influenciar, né, interferir naquela relação, porque o que acontece? Existe, gente, espíritos viciados na energia do sexo, tá? Então, quando a gente vai ter relação com uma pessoa com interesse só prazeroso, né? Aquela parte primitiva nossa, né? Que vem lá de trás, né? A espiritualidade mais esclarecida que nos protege, né? No kardecismo fala que eles não podem proteger a relação. Mas quando se há sentimento entre as duas pessoas, aí os nossos mentores, né, como eles falam no kardecismo, protegem a relação. Aí não deixa, né, esses eguns, né, viciados na energia sexual, né, interferir naquela relação, tá? Isso fala no kardecismo, né? Mas o que acontece? E é real, eu acredito muito nisso. Então, normalmente você tem que ter uma afinidade com aquela pessoa que você vai se ter relação, né? Às vezes tem, né? Porque às vezes a gente normalmente vai fazer com uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo, ou que a gente tem um carinho, mas nem sempre o que você sente pela pessoa quer dizer que a pessoa sente por você. Aí nessa situação aí, quando não tem sentimentos das duas partes, não sei o que acontece, não sei se tem proteção da mesma forma, né? Mas eu creio que sim, porque tem um sentimento genuíno ali de uma parte, então eu creio que é protegido. Mas quando é só aquela parte primitiva dos dois lados, né? Eu acho que não tem como ter proteção, né? E aqui também fala, né, dessa parte aqui, que o que acontece? Quando a gente tem relação com uma pessoa, né? A gente não tem relação só com aquela pessoa em si. Né? Que energeticamente, no nosso, até anotei aqui, sistema psicoenergético, a gente pega toda a energia daquela pessoa, né? E aquela pessoa pega toda a energia também no nosso sistema psicoenergético.
Então, ali fica nessa energia que fica, né, rondando a gente no nosso sistema, fica nossas frustrações, nossas dores, nossas imperfeições energéticas, né, nossas tristezas, fica todos os sentimentos negativos nossos e também nossos sentimentos positivos, tá? Fica ali, ó, rondando no nosso sistema psicoenergético, né, em volta da nossa aura. Então, quando a gente tem essa relação com essa outra pessoa, todo o nosso, né, lixo energético vai para a pessoa. E todo o lixo energético da pessoa também vem para a gente. Então a gente fica ali, por mais que não se encontre mais, tá? Não quer dizer que tenha que continuar tendo relações. Só teve ali naquela vez e cada um foi pro seu canto. A energia do outro, do sistema do outro e do nosso sistema vai ficar um rondando o corpo, né, o astral do outro durante 6 meses. Isso aí, gente, 6 meses. Então, por isso que é muito importante a gente saber com quem a gente está dormindo, né? Tendo relações sexuais. E o pior não é isso, tá? O pior não é, essa parte não é o pior. O pior é o que acontece. Se eu tenho relação com uma pessoa, né? E eu fico 6 meses com aquela energia da pessoa no meu sistema psicoenergético. As pessoas que aquela pessoa teve relação durante esses 6 meses e as pessoas que essa pessoa que ela teve relação durante 6 meses vão estar no sistema psicoenergético dela também. Automaticamente eu vou estar absorvendo aquilo tudo para o meu sistema psicoenergético. É complicado de entender, mas é nisso. No caso, no caso eu, né, que eu vou ter relação com o homem, ele tá, vou botar um exemplo assim, eu vou sair com um rapaz, porque é meio complicado de explicar e é meio complicado de entender também. Então eu vou sair com um rapaz, né? Esse rapaz, vou dizer assim, ele traz, vamos dizer, uma caneta para nossa relação, né? Que essa caneta vai, como vou dizer, exemplificar toda a energia dele do sistema psicoenergético dele, tá? E essa é a minha caneta, que sou eu, meu sistema psicoenergético. Ele vai vir ter relação comigo e eu vou ter relação com ele. Cada pessoa que ele teve relação, né, vai ser uma tampinha de caneta. Então, no caso, ele teve durante 6 meses relação comigo, né? Vai pegar minha tampinha e teve relação com uma outra pessoa, vai ficar com a tampinha da outra pessoa aqui em cima. Isso se caso eu tiver relação só com 2 pessoas durante esses 6 meses. Então vai ser ele com a energia toda minha e a energia toda da outra pessoa que ele teve relação durante esses 6 meses. Isso se caso ele tiver relação só com 2 pessoas. E se ele tiver relação com outras mulheres, né, no caso, cada mulher vai deixar uma tampinha com ele, né? E essas tampinhas vão se referir, né, às energias do sistema psicoenergético dessas mulheres que vão deixar para ele. Então, tem noção? É muita coisa. Né? E fora essa tampinha, né, ainda tem as energias que no caso as pessoas, as mulheres que ele teve relação, pegou de outras pessoas. Então vai ficar aqui a minha tampinha nele, né? Que é a minha energia do meu sistema psicoenergético, mais as tampinhas das pessoas que eu tive relação durante esses 6 meses, mais a tampinha da outra menina que ele teve relação, mais a tampinha das relações que essa menina teve durante esses 6 meses. Entendeu? Eu acho que dá para entender, né? Então é muito complicado, gente. A gente tem que, né, prestar bastante atenção nas pessoas que a gente tem relação sexual, porque por mais que a gente goste da pessoa, não é a pessoa em si, né? Não é a figura da pessoa, é a energia da pessoa, né? E eu, ultimamente, a minha espiritualidade tem chamado muito minha atenção, porque eu falo, também sou imperfeita, gente, não sou santa, né? Preciso aprender muito, não, eu preciso praticar muito, porque tem coisas que eu sei, mas eu acabo não fazendo, porque a gente é imperfeito, né? Então, no meu caso, eu tenho que prestar muito mais atenção nessas coisas. Por quê? Porque eu trabalho com jogos de carta, isso desgasta muito a energia, tá? E
Quando a gente trabalha com a espiritualidade, a gente tem que fazer resguardo. Para quem não sabe, a gente tem que ficar sem comer carne vermelha, apesar que eu não como já carne vermelha. Eu não pode beber álcool, eu também não bebo, né? Mas não pode ter sexo um dia antes de fazer algumas atividades com a espiritualidade. Não pode estar em ambiente muito carregado, com muitas pessoas, aglomerações, sabe? Então, tem que ter como eu vou dizer, abrir mão de algumas coisas, né? E essa energia sexual, ela tem como a gente, né, fazer ela, focar ela para outras coisas. Eu não sei ainda, porque é muito difícil. Eu já li sobre, mas eu não sei ainda focar a energia sexual para outras atividades. Eu queria muito conseguir, mas eu ainda não sei. Então, às vezes, a gente está se envolvendo com uma pessoa e não é que a pessoa é ruim, entendeu? Mas a pessoa não, a energia dela não é favorável à nossa. Então, a gente tem que se ligar, né? Porque a minha espiritualidade fala, ó, não dá. Eu tenho meu livre-arbítrio, sabe? Eles vão falar, você tem o livre-arbítrio, eles respeitam o meu livre-arbítrio, mas tudo que a gente, né, os caminhos que a gente escolhe sempre tem consequências. E às vezes as consequências desastrosas, né? Eu andei tomando umas ferradas aí, não porque a espiritualidade, porque os outros ficam, porque trabalha com pombagira faz e acontece, o guia faz e acontece. Eu não acredito nisso. A minha espiritualidade, ela fala, olha, não faz isso, porque não vai dar certo. Essa pessoa não bate com a sua energia, não vale a pena. Mas ela não respeita o meu livre-arbítrio, entendeu? Se eu for lá e fazer o que eu quero, eles não vão falar nada. Mas também quando eu for reclamar, eles vão falar. Porque andou acontecendo umas paradas aí, e eu meio, porque tipo assim, igual os outros acham que Exu protege a gente e revida. Realmente, o Exu, quando vê que você tá fazendo um papel de otária, de besta, ele te alerta, olha, para. Porque às vezes as pessoas maltratam a gente e a gente. Não é que a gente não sabe se defender, às vezes a gente não tem culpa do que está acontecendo e a gente, para não arrumar problema, a gente evita reagir, né? A gente prefere engolir e fingir que não tá vendo. Aí o Exu fica puto porque a gente tá fazendo papel de idiota, vai lá como eu vou dizer, toma frente. Mas não é porque eles querem que a gente... porque tem muita gente que fala aí, eu tenho Exu, Exu corre gíria pra mim, vai fazer acontecer. Mentira, não faz. Não faz. Só se a pessoa você estiver sofrendo injustiça. Se você sofreu uma injustiça, não é que Exu vai corrigir para você para fazer mal para os outros, mas ele dá um alerta na pessoa para a pessoa parar de tentar fazer injustiça com você. Isso eles fazem, tá? Porque andou acontecendo isso um pouco tempo comigo. Agora, você sabe que uma situação não te faz bem, seus guardiões já avisou, não entra ali, não vai por ali, você vai lá e faz. Aí depois vai reclamar com o Exu, porque eu tenho Exu, que quem me protege não dorme. Ele vai simplesmente virar para você e vai falar, meu filho, minha filha, você foi ele porque você quis. As pessoas só fazem com você porque você permite. Então, problema seu, foi escolha sua, entendeu? Exu só cobra as coisas, né? Defende a gente quando a gente está sendo injustiçado. Fora isso, a escolha é nossa, tá? A escolha é nossa e Exu não vai correr vida pela gente, que a gente deixou o outro maltratar a gente porque a gente quis. Foi escolha nossa. Como a minha pombagira fala, as pessoas só fazem com a gente porque a gente permite. E é verdade, tá? Então, quando você tem relação com pessoas que você sabe que não estão na mesma faixa vibratória com você, né? A responsabilidade é nossa. Eles avisam, olha, não dá, não pode, vai te prejudicar energeticamente, mas você vai lá e faz. Então, quem vai arcar com as consequências dos atos é você. Eles tentam te alertar a gente, né, pra gente não fazer certas coisas, não ter certos envolvimentos, mas como eu falo, não é porque a pessoa é ruim, é porque a pessoa, né, tem uma energia ruim e essa energia não é favorável à nossa, né? Porque às vezes a gente está em um patamar, né, de esclarecimento que não vale a pena. A minha moça fala, você tem que andar com pessoas que têm a mesma visão de vida que você, né? Eu tento manter os meus amigos de antigamente. Alguns, vou ser sincero, já foram embora.
porque virar a resposta para mim, porque eu falar que eu cultuo o demônio, eu cultuo isso para mim, meu filho. Minha pombagira não é demônio, meu Exu não é demônio, porque eu acho que demônio é o que faz você ficar contra o irmão, né? Fica fazendo intriga e vai fazer acontecer, para mim isso é demônio. A minha pombagira, ela não se intromete na vida de ninguém. Só se a pessoa vir pedir um jogo, aí é diferente. Ela dá conselho. Agora, fora isso, a única pessoa que ela tenta melhorar sou eu. Ela puxa a minha orelha, fala o que eu tenho que melhorar, o que eu preciso fazer, o que eu tenho, né, me aperfeiçoar, porque tem certas virtudes que a gente tem que se aperfeiçoar, isso ela fala, entendeu? Mas em momento algum ela fica fazendo inferninho na vida dos outros. Ela só fala, fulana não é sua amiga, se afasta que a energia não é a mesma. Às vezes eu fico, não, é amigo, eu conheço tantos anos. Ela fala, você vai ver. E dito e feito, a pessoa automaticamente às vezes se afasta, fala que eu tô cultuando o demônio. E te fala, tô muito bem assim. Quem se afastou de mim, que continue afastado. Porque eu tipo assim, não vou falar que eu não tenho problemas, né? Porque se eu falar que eu não tenho problemas, eu vou estar mentindo. Mas eu prefiro do jeito que eu tô. Porque hoje em dia eu tô bem comigo mesmo, né? Eu ainda brigo para ter algumas pessoas na minha vida porque eu gosto das pessoas, né? Mas nem sempre as pessoas querem estar na minha vida, então eu tenho que respeitar. Mas tem gente que ela fala, não tá na mesma energia que você, tá? Não vai te proporcionar coisas boas, né? Então é melhor se afastar, melhor deixar ir, né? Porque a amizade, igual ela fala aqui, a minha espiritualidade, né? Eles falam, a gente está no mundo de provas e expiações, como eu já cansei de falar aqui. E ele está, né, passando o planeta Terra para um planeta de regeneração. Então o planeta vai ser mais brando, vai ser mais harmonioso. E as pessoas têm que evoluir, porque se não for evoluindo, vão sair daqui do planeta. Então, normalmente as pessoas que não estão na mesma energia, elas vão se afastar. Pode ser marido e mulher, pode ser filho com pai, filha com mãe, namorados, parente, o que for. Amizade de 100 anos vão se afastar. Não estão na mesma energia, vão se afastar. Normalmente, a espiritualidade, né, mais esclarecida, eles vão se afastando por conveniências, né? Eles não arrumam briga nem nada, eles vão tentando fazer a vida afastar todo mundo, na paz. Mas quando as pessoas são teimosas e estão ali naquela zona de conforto, aí a espiritualidade acaba, né, fazendo rendezvous ali, uma coisa bem braba mesmo, sacudir para poder a pessoa acordar e sair da sua zona de conforto. Porque tem muitas pessoas que estão na zona de conforto e preferem ficar ali naquele envolvimento, naquele relacionamento e não se afasta porque tem medo do novo. Mas, gente, claro que o novo assusta muito. Eu já passei muito por isso. Mas hoje em dia ficar em um lugar que você não tem oportunidade de ser melhor, que você não tem oportunidade de crescimento, é complicado. Entendeu? Ninguém vai ficar junto a vida toda. E se que tiver que se reencontrar, vai se reencontrar no plano espiritual. Eu acredito assim. Enfim. Então, a espiritualidade pede pra gente tentar se policiar, né? Ver com quem a gente se deita, tem relações sexuais pra gente não ter problema. Ainda mais durante 6 meses. Gente, eu vou falar. Imagine ficar 6 meses esperando a energia do coleguinha sair de você para você arrumar outra pessoa. Não dá não. Não dá não, mas eu tenho consciência que tem que ter essa limpeza energética, né? Mas é complicado. A gente ainda é muito preso na matéria, a gente ainda é muito preso, tá muito no primitivo, né? Na carne. Então isso é complicado. Como eu falei, eu não sou perfeita, é coisas que eu não consigo também, né? Então por isso que eu tenho que estudar mais, tentar aprender a direcionar essa energia sexual para outras coisas, porque tem como, né? Tem como. E eu me prejudico muito espiritualmente por causa dessa minha imperfeição da alma, porque acaba sendo uma imperfeição da alma, né? Então tem que se policiar, cara, tem que se policiar. Igual ela fala, eu também não posso ficar, tipo, eu me guardo, por mais que eu tenha minhas imperfeições, mas eu faço o possível para me guardar o melhor possível, né? Eu não preciso provar nada para ninguém. Deus e a minha espiritualidade sabe como eu faço para me guardar
né? Mas também não adianta eu ficar me guardando e me envolver com uma pessoa que, né, vai adiantar de quê? Eu proteger a minha energia se eu absorvo a energia do outro. Então, eu tenho que me policiar com quem eu me envolvo, né? Para também não prejudicar a minha energia, porque eu faço uns trabalhos, né, espirituais que acabam me prejudicando, né? E acaba não saindo uma coisa muito legal, né? Aqui ela também fala... Gente, isso daqui é estrela, né? Ela também tá me mandando eu falar aqui que tem muito irmãozinho menos esclarecido, né, no plano espiritual, que são viciados em sexo. Da mesma forma que são viciados em drogas, em bebida, tem irmãozinho viciado em maledicência, tá? Que gosta de fazer furdunzinho, intriga, fofoquinha. Tem espíritos, né, que também gostam dessas coisas. Então eles vão se acoplar junto com pessoas que gostam das mesmas coisas. E ela tá falando aqui que a masturbação também atrai, tá? Porque o que acontece, você pode não, como vou dizer, não ter muito parceiros, né, sexuais, mas você pode se masturbar. E isso também atrai irmãozinho menos esclarecido que são viciados em sexo, que pega aquela, como eu vou dizer, o fluido sexual da relação, tá? Mesmo sozinho. Porque normalmente tem muita gente que se masturba e vê pornografia, essas coisas. Então você vai atrair para você eguns, né, viciado em sexo, né, nessa energia sexual. Porque no momento que você está ali se masturbando, né, e que chega aquele êxtase do prazer, né, na hora de ejacular, acaba aquela energia ali, né, do seu corpo, da ejaculação, o irmãozinho mais esclarecido, ele viciado na energia sexual, ele consegue absorver, tá? Então, isso também é problemático, tá? Você ali, no caso, não tá pegando a energia de outros irmãos, né? Encarnados, mas você pega a energia dos eguns viciados em sexo. Então, masturbação também não é legal, tá, gente? É muito complicado. É uma coisa, é um assunto, né, bem complexo, como eu falei, é desconfortante, né, mas é necessário. É necessário para a gente poder ajudar a nossa evolução, né, trocar a energia que a gente está, às vezes a gente está em uma energia muito densa ainda, e a gente fazer muito isso, né, ter muitos parceiros acaba piorando a nossa condição evolutiva e nossas energias, né. Ela fala aqui que o que acontece, a gente tem o nosso corpo, eu não sei normalmente o homem, mas a mulher, né, o nosso corpo tem uma época do mensal que ela fica mais aflorada, né? Quando a gente vai ficar, como eu vou dizer, perto daqueles dias de menstruar, a gente tem, vou falar claramente, a gente tem mais tesão, a gente fica triste, fica com TPM, como falam, né? E tem mulheres também que depois que a menstruação vai embora também fica com tesão, né? Com libido mais aflorado. E isso já é da carne nossa, tá? Não chega a ser imperfeição, é normal. Ela tá falando aqui que isso é normal da mulher, tá? Em algumas épocas do mês, antes da menstruação e depois, a gente fica com o libido mais aflorado, porque minha irmã, depois eu ligo pra ela. A gente fica com o libido mais aflorado e isso é normal, né? Tá? Porque é o ciclo menstrual do corpo da mulher, né? Então isso não é nada desesperador, né? Mas você tem que se policiar para ver o que você vai fazer, né? Quem tem casamento, quem é casado, enfim, não tem problema. Mas quem não é, né, tem que se policiar para não ficar saindo com hoje, semana que vem, entendeu? Então se policiar para ver tentar arrumar um parceiro só. Eu li um livro que fala sobre essas coisas, é um livro católico, o nome do livro, eu só não lembro o nome do autor, Levanta-te e Anda. Esse livro é muito bonzinho, eu acho que eu ainda até tenho ele. Ele fala que se você gosta de sexo, você casa. Case logo para você não ficar tendo relações com um com o outro. E é verdade, porque se você for ver, nas religiões em si falam dessas coisas, né? No Evangelho fala que você precisa casar para você ter relação, no catolicismo,
né? No espiritismo eles não falam de casamento, né? Porque nem toda religião vem, né, fala de casamento, porque casar, né, perante os religiosos não quer dizer que você está sendo fiel à sua esposa, né, e aos seus votos. Mas eles falam de você ser leal, ser fiel. Eu acho assim, se você está em um relacionamento, você tem que respeitar aquele relacionamento, né? Mas hoje em dia tá tudo muito, vamos dizer, a moda vai caralho e quase ninguém tem respeito mais por nada. Não existe mais lealdade nas relações hoje em dia. Então é muito complicado você confiar, né, numa pessoa, deixar entrar dentro da sua casa ou você assumir um relacionamento sério. As pessoas não valorizam mais as outras, né? As pessoas, né, desvalorizam muito o outro, ou querem chegar e tá tudo pronto, enfim. E aqui ela fala também, hoje teve reunião aqui em casa e falou exatamente sobre isso, né? Sobre o que, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E fala justamente disso, né? Das nossas imperfeições da alma, né? E não falo que nossas imperfeições da alma diz só sobre a sexualidade aflorada, não, tá? Porque tem outras imperfeições da alma também, falta de caráter, falta de moral. Reconhecer as suas imperfeições da alma, né? Os seus vícios, como eu vou dizer que outra coisa aqui também, a sua parte mal, porque a gente tem parte mal também, né? A gente reconhecer elas e tentar melhorá-las, né? É bom, ele não quer dizer, né, o pé da letra, cortar a mão, cortar o pé, não quer dizer isso. Ele quer dizer que a gente tem que tentar melhorar nossas partes ruins, né? Que são os vícios que a gente tem, o mal, porque a gente ainda tem muita maldade dentro do coração. Tem pessoas que têm muito mais maldade do que as outras, né? Tem pessoas que são muito mais, posso dizer assim, que viciadas em sexo do que as outras. E são tipo vários tipos de vício, né? Maledicência, bebida, entorpecentes, né? Drogas. Mas a gente tem que conseguir se policiar, né? E eu sou contra a droga, hoje em dia eu sou contra a bebida, mas eu respeito quem faz, quem bebe, entendeu? Porque eu já bebi, graças a Deus, 7 anos que eu não bebo mais álcool nenhum, né? E não como carne também, isso também é um tipo de vício, mas não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, tá? Porque eu posso não comer carne vermelha, beleza, mas eu posso fazer uma coisa que seria mais importante não fazer, né? Então as pessoas têm que parar de ficar endeusando os outros porque não faz ou deixa de fazer, tá? Beber álcool, eu também, graças a Deus, parei, tem 7 anos. Mas tem pessoas que bebem álcool, mas não faz certas coisas que eu faço que seria pior do que beber álcool, né? Então ninguém é melhor do que ninguém, estamos aqui para evoluir, né? Parar de beber algo para mim foi fácil, mais ou menos. Parar de comer carne também foi mais ou menos, mas graças a Deus eu consegui. Mas eu tenho ainda muitas imperfeições, coisas que eu preciso também parar ainda, né? Que eu vou lutando um dia após o outro contra minhas imperfeições, contra os meus vícios, não são poucos, mas a gente vai tentando, ninguém é perfeito. Até porque se a espiritualidade fosse procurar, né, encarnados perfeitos para trabalhar para ela, né, para ter um vínculo espiritual, ninguém aqui na Terra trabalharia para a espiritualidade, porque não tem ninguém perfeito. E eu tenho certeza que essa reencarnação eu não fico perfeita, como qualquer um, né? Todas as pessoas que estão aqui no planeta Terra encarnado é porque estão devendo alguma coisa, porque estão se melhorando, né? Estão tendo essa oportunidade de reencarnação para se melhorar. Então, não é porque tem muita gente aí que eu vejo às vezes, né? Tem uma evolução melhor espiritual, né? Que tem uma conexão boa com o espiritual, né? Que tem mais segurança, porque eu ainda sou muito insegura e se acha melhor que os outros. Gente, ninguém é melhor que ninguém. Se tá aqui na Terra, como a mãe onde eu trabalhei sempre falou, tá aqui é porque tá melhorando, né? De alguma forma, se fosse melhor do que toda outra pessoa, não estaria aqui na Terra encarnada. Então, a gente tem que se policiar, tá? E essa parte de
aprender a escolher, né, melhor com quem a gente dorme é um caminho, né, gente? Não vou falar que você vai parar de dormir com qualquer um, você vai evoluir, não é isso. Mas já é um bom começo, né? Como eu falo, é um passinho de cada vez. Se a gente conseguir, né, se policiar, tentar não deitar com qualquer um, tentar conhecer a pessoa melhor antes, né, de dormir com ela, aprender a identificar a energia do outro, porque às vezes, como eu falei, a pessoa não é mal, tá? A pessoa só tá com uma energia ruim. Tem muita gente que é boa, mas tem muitos vícios, tipo de bebida, de droga, de sexo, essas coisas, e acabam deixando poluídas as suas energias, né? Então, isso que a gente tem que tentar ver, tentar identificar, aprender a identificar. Porque quando a pessoa tem uma sensibilidade maior, né? Como as pessoas falam, empata, elas sentem incômodo em ficar perto de pessoas falsas. Eu sei que eu posso estar conversando com a pessoa contando um monte de coisa. Eu vou sentir se ela está mentindo ou não. Se a pessoa falar, expor uma felicidade que internamente não tem, eu sinto. Entendeu, gente? Então, é por isso que eu falo, é muito complicado estar no meio da sociedade. E a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, porque você se incomoda, você está muito perto de uma pessoa com mau caráter, você se sente incomodado com aquela pessoa, você sente mal-estar. Você está perto de uma pessoa que mente, você sente mal-estar. Muito. E você sabe que aquela pessoa mente, a pessoa mente ali descaradamente na sua cara e você olha para dentro da cara da pessoa e a pessoa mente. Tem pessoas que são tão viciadas em mentir que eles acreditam na própria mentira. Gente, isso é real. E essa energia eu estou aprendendo ainda a identificar, né? Porque às vezes eu me envolvo com pessoas que mentem e fica aquela luzinha ali, ó, vermelha. Né? E eu não dou atenção. Eu tenho certeza, alguma coisa ele tem. Se eu estou me envolvendo com uma pessoa, tanto em amizade, relacionamento social, o que for, né? Não é só relacionamento afetivo, não. Eu vou sentir aquela luzinha vermelha. Eu falo, opa, alguma coisa ali tá errada. Aquela pessoa ali não bate na mesma energia que eu, alguma coisa tá errada. Então, a gente tem que começar a prestar atenção na nossa energia, como a gente fica quando tem contato com outras pessoas, entendeu? Pra gente não ficar absorvendo energia de terceiros, né? Porque de mal já basta o que a gente faz pra gente mesmo. Então a gente não precisa pegar mal dos outros. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham sido esclarecido da forma que eu queria, né? Porque a gente tem que se policiar mesmo, né? Cuidado com quem você dorme, cuidado com quem você troca energia sexual, que isso prejudica muito a gente energeticamente. Então, até o próximo vídeo. Boa noite.